Muito bem, já estamos de volta com o nosso ponto e contraponto hoje, conversando com a desembargadora eleitoral Jamile Coelho. O assunto, eleições 2020. Hoje nós encerramos o prazo, exatamente hoje, poucos minutos atrás, nós encerramos o prazo para o registro das candidaturas. E no finalzinho do bloco anterior, doutora Jamile, a senhora falava exatamente sobre a questão da participação feminina e do registro específico para as candidatas. Eu gostaria que a senhora continuasse no assunto, que esse assunto é extremamente importante. É sim, Lauro. Hoje somos quase 148 milhões de eleitores. 77 milhões e alguma coisa são mulheres, 70 milhões são homens. Então, somos 52% do eleitorado. E mesmo assim, a participação da mulher no Congresso Nacional, por exemplo, nas câmaras de deputados é de 15%. Então, 52% do eleitorado, 50% da população e somente 15% no Congresso. Isso não reflete necessariamente uma democracia representativa. Então, assim, já é uma intenção do TSE, há muito tempo. E aí foi pega assim, com muita força pela atual gestão do TSE, do ministro Luiz Roberto Barroso, de implementar essas políticas, dar efetividade às políticas afirmativas para as mulheres conseguirem ocupar os espaços de poder. Então, a gente estava falando de registro, nessa eleição tem uma novidade. Inclusive, isso estava até deixando... Uma novidade significativa, por sinal, né? Isso, que não é só o respeito ao cumprimento da cota, né? Essa política afirmativa é uma política afirmativa de gênero, mas que beneficia as mulheres, porque ainda somos a minoria de representação. Não somos olha que incongruência, né? É verdade. Não somos a maioria do eleitorado da população, mas ainda a minoria da representatividade. Então, isso não reflete uma sociedade justa, igualitária, como prega a Constituição Federal. Então, é uma questão constitucional. E o que foi que a resolução trouxe, a resolução de registro de candidatura? Ela trouxe a obrigatoriedade de os juízes eleitorais verificarem e dos partidos políticos guardarem em seus arquivos, até o final da propositura de alguma ação com prazo decadencial, as autorizações para que as mulheres efetivamente deem a autorização para o partido político lançar o seu nome como candidata. E aí tem também uma autorização e uma ciência de que tem que prestar contas, então. O que aconteceu? Isso tem formulários específicos, não é? Tem todos esses formulários. Tem o Candex, que é um módulo, um sistema que você baixa do site do TSE, onde tudo é feito, hoje tudo é feito eletronicamente. Há uma excepcionalidade esse ano de atendimento presencial no TRE e nas zonas eleitorais, para recepcionar arquivos de mídia que não tenham conseguido passar pela internet. Por quê? Como você está pedindo que sejam colocados esses documentos, com a autorização das candidatas e dos candidatos, esse arquivo ficou pesado. Então, também é uma autorização recente para que, ao menos, as zonas eleitorais recepcionem esse material. Perfeito. E o que é importante? Se o juiz verificar, de logo, que a cota é fraudulenta, que o preenchimento da cota é fraudulenta, que estão colocando o nome de mulheres apenas para preencher cota, a DRAP, ou o DRAP, como a gente chama, que é o Documento de Regularidade de Atos Partidários, cai inteiro. Então, cai homem, cai mulher, cai quem anuiu com a fraude, cai quem não anuiu. Então, é uma responsabilidade das candidatas que estão colocando o seu nome na disputa, dos candidatos homens que estão colocando o seu nome na disputa e do próprio partido político, para que leve isso a sério. Sem dúvida. Porque a gente teve casos esdrúxulos na última eleição, não foi aqui em Alagoas, mas de que até fotos de internet eram tiradas e as mulheres sequer sabiam que estavam sendo candidatas. E nem voto obtiveram. Não, elas não votaram sequer em si mesmas. Elas não votaram em si isso. mesmas. Elas não tiveram atos de campanha. Elas não tiveram gastos de campanha. Algumas que tiveram gastos simplesmente receberam a cota do fundo partidário ou do FEFEC, né, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e transferiram para os outros homens. Então, assim, está na hora de acabar com isso. Já passou da hora de acabar com isso. E aí eu quero ver esse ano qual foi o partido político, ou quais foram os partidos políticos que cumpriram o dever de casa. Isso eu quero ver também. Porque todo mês se recebe fundo partidário, assim, claro, obedecidos os critérios de representação na Câmara, no Senado, enfim. E desse fundo partidário que é recebido 5%, ele tem que ser investido no fomento à candidatura da mulher. E aí vamos ver quem é que capacitou as mulheres. Porque também não é uma questão de falta de aptidão ou falta de capacidade. É uma questão de falta de estrutura, que aí é um assunto bem interessante. Inclusive, como na condição de presidente, né, de incentivo à participação feminina no TRE, participou de uma ação conjunta com a AME, Sim. Né, Mulher AME participar,
né? Era para chamar essas mulheres para participar mais do processo? Como é que a senhora, ao final disso, analisou essa questão toda? Sim, a intenção toda do TRE, e a gente fez essa parceria com a AME, né, que é uma associação sem fins lucrativos que acolhe mulheres vítimas de violência, e ela tem embaixadoras em quase todos os municípios do estado. Então, assim, considerando que o TRE não tinha condições de abarcar todo mundo, a gente fez essa parceria com a sociedade civil, e são meninas, são mulheres novas, para fomentar a participação de outras mulheres. É uma mudança geracional, sabe, Laura? Assim, de as mulheres entenderem da importância delas no pleito e também exigirem políticas públicas que possibilitem isso. Eu dou um exemplo muito claro. As mulheres normalmente entram pela política, pela assistência social, saúde e educação. Muitas mulheres que deixam de ser economicamente ativas ou sequer se lançam no mercado de trabalho porque não têm onde deixar os filhos. Homens não fazem isso. Em nenhuma entrevista de emprego, o homem é perguntado: onde é que você vai deixar os seus filhos? Com quem você vai deixar os seus filhos? As mulheres ainda sofrem esse tipo de pergunta. E o que é que precisa disso? De uma política pública que tenha condições de atender os pleitos das mulheres. É colocar os filhos nas creches, nas escolas com tempo integral, nas escolas com esporte, depois para que tire as crianças das ruas, né? Para que você tenha uma segurança pública de qualidade, para que você possa deixar o seu filho até mais tarde ou ir trabalhar voltando mais tarde. Então, assim, infraestrutura para que o transporte público, que não demore tanto no deslocamento. Então, assim, são várias questões que a gente não enxerga, que eu não enxerguei, por exemplo. E aí eu me digo como uma classe privilegiada, porque eu tive condições de estudar, eu tive condições de fazer uma faculdade, eu tenho 2 filhos, eu tive com quem deixar os meus filhos. Eu tive esse apoio, mas e as mulheres que não têm? Eu não sou a maioria da população e eu reconheço isso. E é por isso que eu apoio, por exemplo, a política de cotas. E é por isso que eu apoio que as mulheres cheguem lá e digam o que é que precisam. Porque se não fossem as mulheres no parlamento, dificilmente a Lei Maria da Penha teria passado. Aproveitar agora a reta final do programa, doutora Jamile, para a gente falar especificamente da propaganda eleitoral. Quando começa, o que pode, o que não pode. Vamos lá. Quando começa a propaganda política? Dia 9? Não, a propaganda política ela começa amanhã. Dia 27. Ah, já está já tá liberado. Lembrando que os partidos que o horário eleitoral aqui é... Isso, o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, né? No rádio é de manhã e na hora do almoço, e na TV na hora do almoço e à noite. Ele começa dia 9 de outubro, vai até o dia 12 de novembro, então sexta e sábado não temos horário eleitoral gratuito, mas a propaganda política mesmo, ela já pode começar amanhã. A partir desse domingo, o que é que os candidatos já podem? Já podem fazer propaganda pela internet, inclusive impulsionamento, lembrando que o valor do impulsionamento ele tem que ser colocado na prestação de contas. Só pode candidato, coligação e partido político, a contratação ou os administradores. A pessoa natural, eu ou você, não pode contratar impulsionamento para beneficiar candidatos. E eu falo pessoa natural em contraposição à pessoa jurídica, porque também é outro lance importante, é outra questão importante. O candidato ele só pode começar também a fazer gastos de campanha depois de pedido o registro, recebido o CNPJ e aberto a conta de campanha. Isso atrapalha muita gente. Atrapalha muita gente e é por isso que eu sempre sugiro que os candidatos e os partidos não deixem para o último dia. Porque no último dia, você vai ter um atraso aí de 2, 3 dias no início da campanha. E o bom é botar o bloco na rua, né? Então pode distribuir panfletos, pode colocar bandeiras, né? Agora sim, não pode showmício. Os comícios, eles serão olhados com muita cautela pelos tribunais regionais e pelas zonas eleitorais. E como é que vai ser feita a fiscalização? Olha só, a gente tem uma emenda constitucional que determinou que esses atos de propaganda eles não podem ser vetados, né, pelas autoridades municipais, somente pelas autoridades estaduais e nacionais com base em protocolos sanitários, porque precisa ter campanha. Né? A gente tem que cuidar da saúde do eleitor. O eleitor tem que chamar para si essa responsabilidade também. Então, se for num evento que tenha um tanto de pessoas mantendo o distanciamento, o uso da máscara... O candidato pode ir na casa do eleitor? Vai depender do eleitor, se ele vai querer... Da disposição, dele, né? Receber, exatamente. Pode outdoor? A gente pede bom senso, né? Mas a gente também não pode machucar a democracia, porque os
candidatos que estão aí, eles estão disputando um pleito para assumir os poderes, né, executivo e legislativo, a partir do dia 1º de janeiro. E isso é muito importante que a gente saiba que a gente tem a possibilidade de, a cada 4 anos, ir nas urnas para endossar quem está lá ou de tirar quem a gente não está. Carro de som está liberado? Carro de som está liberado desde que acompanhe uma carreata, uma passeata ou um comício, né? Os ministrios não pode ficar rodando sozinho, como era antigamente, isso não pode. Outdoor não pode. Ou seja, o candidato não pode ir lá em cima do carro não, também? Não, a não ser que seja em questão de passeata e carreata. Encerrou ali, dispersa. Encerrou ali, dispersa, exatamente. O aplicativo Pardal recebendo ali tudo que é denúncia, né, doutora Jamila? Isso. O aplicativo Pardal, ele é do TRE, ele é do TSE, então a partir do dia 27, a partir de domingo, já estará liberado para as denúncias, né? O eleitor, a gente conta com a fiscalização do eleitor, principalmente hoje você tem smartphone, celulares e que tiram fotos e tal. A gente conta com essa participação e também tem sempre os canais do Ministério Público para que o eleitor dê a sua contribuição na fiscalização. Mudou a data da eleição, mas a data da diplomação continua a mesma ou alterou também? Ela pode ser feita, ela até o dia 19 de dezembro, né? A gente tem as prestações de contas que só serão julgadas depois, isso na verdade é o que alterou. E se por acaso em algum município houver necessidade de adiar a eleição, não é uma coisa simples, não é uma decisão do juiz, é o juiz do TRE que pede ao Congresso que autoriza, né? Com base em pareceres das autoridades sanitárias, elas só podem ocorrer até o dia 27 de dezembro. Tá certo. Doutora Jamila, agradeço a sua participação aqui com a gente hoje no nosso Ponto Contra Ponto, tá? A gente que agradece, o TRE está aqui à disposição para prestar informações. A gente volta a se encontrar no próximo sábado em mais um Ponto e Contraponto, agradecendo ao nosso parceiro comercial Fabricato Móveis. Tchau, tchau e até sábado.